Olá, amigo e amiga, satisfação estar com você neste canal que você pode acessar, também compartilhar, fazer algum comentário sobre as mensagens que você tem recebido, caminhando com a palavra. Hoje minha reflexão é baseada no terceiro salmo da Bíblia, o salmo de número 3. A Bíblia que eu trago aqui tem como título deste salmo Confiança na Salvação de Deus. E é de fato o tema, a intenção. Mas eu quero dar um título diferente para este salmo, para esta reflexão. Olhos ao alto, você está cercado. Davi e a experiência do livramento diante de grande oposição e perigo. Qual é a situação? Este salmo que reflete um fato, um acontecimento bem pessoal do rei Davi, como alguns outros salmos também refletem, dá Davi numa situação histórica. Se você lê as introduções, você vai perceber que diz que ele compôs esse salmo quando fugia de Absalão, seu filho. Que coisa terrível, não é verdade? Uma situação em que um pai tem que fugir para que o filho não o mate, não lhe cause dano. Se você quer conhecer melhor essa história, leia 2 Samuel 15, versículo 13, a partir do versículo 13 até o capítulo 17, versículo 22. E Davi começa esse salmo com uma noção do perigo, como nós falamos. Ele diz que tem crescido, tem se multiplicado o número dos seus oponentes, dos seus adversários. Não é só o filho, é todo um grupo de pessoas muito numeroso. Você tem experimentado uma situação assim? Algumas pessoas se gabam de que na sua vida tem os seus bens têm crescido, a sua prole, os seus filhos, os seus clientes têm aumentado, mas Davi expõe ao Senhor o drama de que seus problemas, ou melhor, os seus adversários, sua oposição está crescendo. Isto não é tão simples. E nós que temos procurado refletir quanto a ser seguidor, a ser discípulo de Jesus, sabemos que o nosso Senhor, nosso Salvador, nos mostrou esta dimensão da oposição, da complicação das coisas ao nos falar de que o discípulo deve negar-se a si mesmo se quer seguir a Jesus, tomar a sua cruz, o que nos traz, então, esse modelo, essa dimensão, digamos assim, da tensão com a cultura do nosso meio. Você que é seguidor de Jesus, com certeza percebe esta tensão, esta dinâmica da batalha para viver segundo a vontade de Deus. Mas deixa eu seguir esse estudo e dizer a oposição que Davi enfrenta, diz que ela se levanta contra ele, no versículo 1, e mais do que isso ainda zomba, dizendo: não há salvação, Deus nunca o salvará. Você lembra da dimensão de Jesus na cruz também sofrendo esta zombaria? Onde os opositores diziam: ele que salvou os outros, salve-se a si mesmo, que Deus que o ama venha e o livre, mas Deus não quer saber dele. Qual é a reação de Davi, que também ensina como nós somos chamados a reagir nesta situação de crise? Primeiro, conforme você vê no versículo 3, a primeira parte, Davi declara que Deus é o seu refúgio, Deus é o seu escudo protetor.
Tu és o meu escudo protetor. Esta imagem de Deus como um refúgio, como um escudo, essa imagem um pouco de linguagem de guerra, é muitas vezes evocada nos Salmos em situações de perigo, de risco de vida, onde se declara que Deus é aquela segurança para onde se pode correr, para onde se pode fugir e ter segurança. Segundo, Davi declara que Deus é a sua honra, a sua glória. 3, a restante do versículo 3 fala sobre isso. Então ele encontra em Deus a sua dignidade em meio à zombaria, em meio à oposição. Ele tem a honra de estar junto a este Deus glorioso. Mais do que apenas ver o que Deus é e crer no que Deus é, Davi também confia no que Deus há de fazer pela sua vida em um momento tão difícil. Não sei qual a condição na qual você se encontra nesse instante, mas observe só. Em primeiro lugar, Davi tem certeza que Deus olha com tanto amor para ele que o faz andar de cabeça erguida. Versículo 3 diz, ele é o que exalta a minha cabeça, ele que me faz andar de cabeça erguida. Ou seja, nós entendemos isso como um encorajamento, como tirar de uma situação de depressão e de humilhação para elevar a pessoa a uma condição que ela pode encarar a situação que está enfrentando. Em segundo lugar, aliás, isso vem em contraste a um quadro de tristeza que Davi expressava quando fugia de seu filho. Diz em 2 Samuel 15:30, Davi seguia chorando, a cabeça coberta e caminhava descalço, mas Deus faz ele andar de cabeça erguida. Em segundo lugar, ele crê num Deus que responde ao seu clamor. Com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Deus não está surdo nem indiferente. Ele é alguém que está com os ouvidos abertos para o seu clamor, como diz no Salmo 40, busquei o Senhor que me escutou e me livrou de todos os meus temores. Elevo os meus olhos para os montes, o Monte Santo, olhos ao alto, porque ele está cercado, mas está com o Senhor próximo dele. Em todo lugar, Deus ouve. E em terceiro lugar, Davi tem a certeza de que Deus o sustenta, como fala aí na sequência do Salmo, no versículo 5, no final dele. Ele descansa no Senhor, ele é alguém que anda, clama, dorme, se levanta em meio a todo esse barulho, crendo que Deus lhe dá livramento e segurança. Nós temos uma história em Atos 12, quando Pedro foi preso por Herodes, e Herodes havia prometido acabar com a vida de Pedro nos dias seguintes. E nós encontramos Pedro dormindo profundamente na prisão, quando o anjo vai lá abrir as trancas da prisão para libertá-lo. E aí nós percebemos que Davi, nessa consciência do cuidado de Deus, do sustento de Deus, ele faz 2 pedidos para o Senhor. No versículo 7, com uma construção poética muito bela, você observa que ele diz assim, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Os 2 nomes fundamentais para Deus no Antigo Testamento estão reunidos aí com o clamor de que ele faça 2 coisas fundamentais. Primeiro, que Deus se levante. Levantar repete-se em outros salmos, sempre no sentido de Deus vindo em socorro, colocando-se entre a pessoa e aquele perigo que ela está passando. Você lembra que quando a gente lê o Salmo, fala primeiro que os adversários têm se levantado contra Davi. Depois diz que Deus levanta Davi para aquele caminho e também o acorda de manhã. E por fim aqui Deus é aquele que se levanta para defender. Ele, o Senhor, é capaz de se opor a essa situação que toma corpo, que vem como uma onda gigantesca
gigantesca contra a sua vida. Portanto, você crê, também você pode olhar para o alto, mesmo sendo cercado, sabendo que o Senhor se levanta para defender você. Em segundo lugar, ele clama que o seu Deus o salve. Salvação aqui não está no sentido da redenção, mas está no sentido do que é o pedido de todo salmo diante do perigo. Qual é o pedido nosso quando estamos diante, digamos assim, de um perigo que nos rodeia? De uma situação angustiante, nós buscamos alívio, nós buscamos livramento. Lembram que eu disse que os oponentes zombavam de Davi, dizendo: Deus nunca o salvará? Pois é, e aqui ele afirma essa certeza de que Deus há de salvá-lo e de livrá-lo, há de tirá-lo do perigo. Como diz no Salmo 50, versículo 15, invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. E então ele pede que Deus tome conta dos seus inimigos. É preciso deixar bem claro, não posso me estender aqui, de que muitas vezes nos Salmos há esse pedido de que Deus tome conta, de que Deus destrua os inimigos. É preciso destacar, como diz Dietrich Bonhoeffer em seu livrinho Orando com os Salmos, não é a pessoa que vai agir contra esta situação, mas é um clamor para que Deus intervenha. A justiça é entregue a Deus e não uma justiça das próprias mãos. O Senhor disse: a mim pertence a vingança. E na verdade, meus queridos, a rigor, Deus despejou toda essa ira dele contra a oposição, contra o mal, na pessoa, na obra de Jesus Cristo na cruz, porque todos nós somos merecedores da ira de Deus por causa do pecado que habita em nós. E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Meu querido, minha querida, o que podemos aprender deste salmo? Em primeiro lugar, eu diria que este salmo nos ensina: faça você também, tenha você também uma noção das adversidades que você enfrenta. Seja realista. O que perturba a sua vida, o que rouba a energia, a alegria do seu viver, o que tem desestabilizado a sua vida na relação com Deus. Liste as adversidades, liste a oposição de uma forma honesta e sensata. O discípulo de Jesus sabe que ele está inserido num contexto de tensão, de conflito com poderes do mal, de que há uma batalha de dimensões cósmicas, como o apóstolo Paulo falou em Efésios 6, mas que Jesus também anunciou quando chamou os seus discípulos para junto de si, ele os enviou para pregar e lutar contra o mal, a expulsar os demônios, que essa dimensão da oposição do mal está presente em todo o tempo quando você quer viver junto de Jesus. Em segundo lugar, depois dessa listagem, faça como Davi. Você está cercado, sim, de oposição, mas eleve os olhos para o alto e clame a Deus. Busque a comunhão com o Senhor, o socorro do Senhor. Então, em terceiro lugar, expresse a sua confiança no Senhor, descanse nele, espere nele, a ponto de saber que você pode dormir mesmo com todo o barulho da oposição. E esse dormir lembra-nos Jesus lá no barco, enquanto a tempestade rugia, mas de forma mais profunda lembra Jesus que dormiu após morrer na cruz e sabia que Deus, pelo seu poder, o ressuscitaria no terceiro dia. Descanse no Senhor. Ele, Jesus, venceu a batalha contra o mal. Então, em quarto lugar, abra o coração.
faça seus pedidos a Deus, expresse os desejos do seu coração. Não é claro, exemplo de Davi, talvez de forma tão radical, mas saiba que a batalha já foi vencida pelo Senhor. Assim como você saber que em viver o reino de Deus, o Senhor vai lhe dar a vitória. Exponha aquilo que você tem sofrido e peça vitória ao Senhor. O rei Ezequias se viu afrontado terrivelmente. Um grande exército assírio cercou Jerusalém. Humanamente não havia chances. O inimigo à porta dizia, zombava: quem é este Deus que você acha que vai salvar você e a nação? Então Ezequias se voltou em clamor a Deus, em oração, e o Senhor ouviu e o livrou. Ele elevou seus olhos para o alto, estando cercado, e o Senhor o livrou. E aí você também pode concluir o Salmo como Davi o conclui, declarando: do Senhor é a salvação, dele vem o livramento, a bênção dele esteja não só sobre a minha vida, mas sobre todo o povo de Deus. O discípulo de Jesus se sabe cercado dentro de uma intensa batalha, mas os olhos ao alto para o auxílio do Senhor lhe trazem segurança e livramento. Caminhe assim com a palavra, caminhando com Jesus. Deus abençoe a sua vida. Um abraço.